AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Bem-vindos ao AppCast. Esse é o AppCast, o podcast para quem vive, pensa e transforma o mercado de publicidade, propaganda e marketing no Brasil. Quem está comigo hoje como co-host, Riane Morelli, nossa diretora de SG, tem uma vasta experiência na área de tecnologia, de liderança, e eu sou Lúcia Faria, sou também diretora da App na área de educação, e temos o prazer de receber hoje a Fabiane Elvadian, formada em letras, em psicologia, ela tem especialização em psicopedagogia pelo Mackenzie, tem uma trajetória dedicada ao desenvolvimento urbano, aprendizado, comportamento. Você imagina como vai ser boa a nossa conversa hoje. Bem-vinda. Obrigada. Vai ser uma bela conversa e hoje a Fabiane está à frente da Setia Desenvolvimento ao lado do marido, que é o Ricardo Diniz. Quem entende, conhece de Fórmula 1, de automobilismo, conhece o Ricardo, porque ele é um piloto de automobilismo. Foi? Não, ele é Ele ainda. Ele é ainda. Quero saber tudo. Ele é E ainda. ele é um advogado também na área trabalhista. E a Setia Desenvolvimento, eles fazem desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional, saúde emocional nas empresas. Gente, eles ajudam organizações a estruturarem ambientes mais conscientes, produtivos e humanos. Uau! Quanta Tentamos, né? coisa que você vai contar pra gente. Isso é um desafio, né? Enorme. Então vamos começar, porque assim, você tem uma trajetória como professora. Sim. E aí você faz essa migração para a área de liderança. Conta assim quem é você, como é que você faz isso? Então, eu trabalho com adolescente desde que eu me conheço por gente, né? Eu me formei já com 23 anos, eu já estava formada e já peguei turmas de ensino médio, já saindo do colégio, uma diferença que eu tinha ali de 4 anos, mais ou menos, entre ser professora, né, a idade de professora com os meus alunos, e eu sempre trabalhei com literatura e redação. Então, a gente trabalhava especificamente com as questões relacionadas a humano, identidade pessoal, porque a literatura ela mexe, né, com essas questões mais ligadas com a descoberta de si, né, para você poder entender legal a literatura ali e trabalhar com as expressões da redação, você precisa se conhecer como pessoa, né? E eu sempre fui uma professora que tentei trazer os meus alunos para a questão do autoconhecimento. Então, era sempre direcionando quem é você, para você poder entender o seu coletivo. Então, nunca eram tabelinhas, eu nunca dei literatura para eles entenderem por meio de características gerais de tabelinhas. Sempre era, vamos tentar entrar naquela época, vamos viajar no túnel do tempo, vamos enxergar como era a época, quais eram os costumes, quem eram as pessoas, o que estava acontecendo no mundo. Aí eu fazia os alunos entrarem naquela atmosfera ali, e ali eles conseguiam entender os textos muito melhor. E aí eram textos de toda a época, textos do século XII, século XV, e por aí vai. Então, eu sempre tentei trabalhar o adolescente, né, com essa ambientação, né? E aí eu percebia que era o que realmente funcionava. Quando eles começavam a se perceber como pessoas, como gente, como seres humanos, enxergando a questão da literatura, do texto e do desenvolvimento da pessoa. Então, como é que a literatura ajudava a pessoa a crescer? E foi por aí que eu comecei. E aí entra como essa empresa de desenvolvimento? Então, é muito mágico, porque assim, eu trabalho com adolescentes já na etapa final, né? Então, eles já estão buscando terceira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, eles já estão tateando a vida do adulto, né? E eu sempre tentava fazer com que eles percebessem que eles precisavam fazer na sua profissão aquilo que eles amavam.
porque muitos deles chegavam motivados com aquela questão: eu vou fazer o que me dá dinheiro, e eles se esvaziavam um pouco de sentido, né? E aí eu comecei a dizer para eles: olha, se você fizer o que você faz com paixão, o reconhecimento, ele naturalmente ele vai vir, né? E aí eu comecei a fazer com que eles entendessem que o espírito de tudo é a presença, que eles precisam estar presentes naquelas escolhas, e aí não só naquelas. E aí depois, né, conforme eu fui trabalhando com as dificuldades de aprendizagem, com os conflitos do adolescente, eles não queriam ser encaminhados para outros tipos de terapia, eu fui cursar psicologia. E aí eu descobri na faculdade a psicologia das organizações, que é exatamente uma continuidade da sala de aula. Aí você foi tratar o pai dele, desse adolescente. Na verdade, a gente percebe isso mesmo, né? O que é muito do que ele traz nos valores dele, né? Tem a ver com a questão da família, as questões das dificuldades de encarar as questões, às vezes, de uma separação, de uma dificuldade de trabalho do pai, um problema financeiro que, de repente, eles estão atravessando lá no lado pessoal, né? E aí a gente vai trazendo isso para o mundo corporativo, porque o que eu comecei a perceber é que o mundo corporativo estava com cada vez mais dificuldades de empregabilidade. Não para poder empregar, porque existe muita vaga de emprego, hoje em dia existe sim, mas me parece que as pessoas não estão conseguindo vestir a vaga. Então está existindo um descompasso, né? E aí eu comecei a perceber que era o desenvolvimento da pessoa e não do cargo que estava em deficiência. E aí nós começamos a trabalhar nesse enfoque voltado mais para o desenvolvimento da pessoa do que o técnico do cargo. E aí nasceu a Cetra. Isso Foi faz nesse- quanto tempo? Então, meu marido ele já trabalha com advocacia, com o direito trabalhista há muitos anos, há mais de 20. E ele já tinha uma pegada bastante interessante de fazer demissionais voltados para o lado humano. Então, em vez de mostrar para o funcionário, quando ele estava sendo demitido, que uma porta estava se fechando, ele tinha um jeito de fazer uma entrevista demissional para mostrar para ele que não, que muitas portas poderiam estar se abrindo. Então, a gente começou a montar, de repente, recolocações, indicações de vaga, trazer essa questão deles perceberem que existe pode ser uma entrada e não uma saída, né? E que às vezes aquela vaga não estava funcionando bem naquele lugar, naquela situação, para aquele momento, mas que em outros momentos talvez aquilo poderia fazer um sentido para ele, né? Que aquele não estava fechando uma porta. Exatamente. E então, por exemplo, a Cetra em si, ela tem aí uma junção de psicologia com direito, com jurídico trabalhista, acho que uns 5 anos mais ou menos, é recente, mas ele já vem trabalhando com isso já faz bastante tempo. Ô, Fabi, e quando você fez essa jornada, né, da sala de aula até a empresa, quando você chegou no corporativo, o que mais te chamou a atenção? Então, eu acho que exatamente esse despreparo, eu acho, o despreparo de lidar com o mundo, com a convivência entre pessoas. As convivências hoje em dia elas estão muito dificultadas por N mil fatores, e agora com essa questão da inteligência artificial parece estar mais atravancado ainda. Viemos nesse pós-pandemia com essa questão mediada pelos WhatsApps, pelo celular, pelo digital. Então, as pessoas elas não estavam mais se olhando. Então, as pessoas elas se olham. Se eu estou conversando com você, de repente, e eu faço uma coisa assim, as pessoas já estavam perdendo a medida do que significa esse olhar assim. E elas estavam completamente sem tato para poder trabalhar aquilo que está incomodando, a leitura da situação entre as pessoas em função dessa falta de presença. Eu acho que vem atrapalhando muito a questão cultural dentro das empresas, porque as pessoas elas já não conseguem mais se ler como pessoas.
E aí é exatamente nesse ponto que a gente vem para tentar trabalhar essa aproximação. É como se fosse uma reintegração mesmo, né? É um aprender a conviver com novas pessoas ou com aquelas pessoas de uma maneira social que seja saudável, que eu acho que se perdeu. As pessoas gostaram do isolamento social? Me deu um certo conforto estar isolada na minha casa e ter uma tela que me protege? E eu acho que apareceu bastante esse mecanismo de defesa, porque o julgamento das pessoas geralmente ele mostra os dentes, né? Aí ele chega meio, né? Aí a pessoa vai para trás, ou ela vai, ou ela volta. E quando a pessoa é movida por esse hedonismo, né, dessa sociedade hedonista de agora, de que só se vive uma vez, é necessário ser feliz, vou fazer só aquilo que eu preciso para compor minha felicidade, né? Sem esse mostrar os dentes da sociedade, muitas vezes, foi tornando a pessoa completamente desligada das relações. E aí as pessoas elas foram meio que perdendo o pé, eu acho, porque não existe convívio sem um social. Você, quando você vive em sociedade, você não pode fazer só o que você quer, o só o que você deseja. Você não diz só aquilo que é necessário dizer, né? Para você. Existe todo um termômetro social que a gente precisa levar em consideração, né? É um viver coletivo, né? E eles estavam ali protegidos. Várias vezes, enquanto eu dava aula para várias bolinhas, né? Porque o programa aparecia as bolinhas com as iniciais das pessoas. E as pessoas sequer estavam ali. Às vezes estavam tomando um café, às vezes foram ao banheiro e deixaram ali rodando o negócio. E eu estava dando a minha aula, e para mim eu estava dando a minha aula. Assim como para muitos que estavam trabalhando, para muitos estavam ali trabalhando, né? E aí o que a gente foi percebendo é que assim, as pessoas elas foram desenvolvendo o seu trabalho de acordo com a sua individualidade. Então, quem estava com excesso de trabalho foi começando a acumular horas de trabalho, mesmo que ainda ninguém estivesse olhando, e quem estava com displicência e dissídia estava solto e ninguém estava ali olhando, e estava tudo misturado naquele mesmo balaio, né? E eu acho que isso foi dificultando um pouco as relações de trabalho, principalmente quando elas voltaram para o presencial, né? E foi bem no momento em que a CETRA apareceu, né? E eu acho que essa proteção, ela é uma proteção relativa, né? É uma proteção que a gente percebe hoje que acho que mais comeu, né, a pessoa propriamente, né, o juízo da pessoa do que propriamente proteger. Eu acho que foi por aí que aconteceu. E esse jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, que ele passou pela pandemia, ele tem uma proteção familiar ali. Eu fui em eventos recentemente, falaram muito de jovens. Uhum. E os jovens estavam com voz no palco. E uma menina de uns 30 anos, que conversando com uma amiga, falou assim: eu acho que hoje nós somos diferentes, porque nós somos mais humanos. Aquilo mexeu comigo de uma maneira terrível, porque eu falei assim: como assim você é mais humano? Dê poder para uma pessoa que você vai saber se ela é humana ou não é humana, Verdade. não é? Então, assim, como é que você vê esse jovem hoje no mercado, assim? Ah, o cliente é chato. Ah, meu chefe é chato. Mas ele foi criado numa redoma. E tem outro aspecto também, né? Que jovem nós estamos falando? Classe alta ou jovem na periferia, que a realidade é outra. Sim. Ele não pode jogar tudo pro alto Mas e joga. cair na vida, É. né? Como é que é esse jovem? Então é tão interessante porque você está falando humano, né? E é o que eu falo para eles. Muitas vezes, tanto dentro da sala de aula quanto nos treinamentos, o que a gente percebe é assim, diversidade. Então, nós aceitamos melhor as diversidades, né? Nós aceitamos melhor as diferenças. Eles têm essa consciência, né? Então, por exemplo, basicamente em cima de orientação sexual, isso acontece muito melhor, né? Dentro do universo deles do que de outras diferenças.
porque eles aceitam melhor que os colegas, os melhores amigos, eles se relacionem, tenham relacionamentos homoafetivos ou de bissexualidade. Para eles é muito comum isso e eles transitam com muita tranquilidade. Porém, eles não conseguem trabalhar as diferenças mínimas. Então, por exemplo, eu gosto de azul, você gosta de cinza. Cinza? Que cor horrorosa! E eles não conseguem aceitar isso com muita facilidade, né? Eles formam clãs, então eles se agrupam em torno dos que gostam de cinza, dos que gostam de azul, e aí eles suportam as diferenças desde que as diferenças sejam as mesmas entre si, Muito bom. né? Então eles têm essa visão de que eles são humanos, porque eles têm a ideia da tolerância, né? Mas é engraçado que essa visão de diferença, ela realmente, na prática, ela não acontece. Então, por exemplo, nas dinâmicas de grupo, tanto entre os grupos de trabalho, né, quanto os grupos escolares, o que que acontece? Se você tem um grupo de trabalho bem heterogêneo quanto à faixa etária, aquela pessoa, ai que saco, vou ter que ensinar tudo que diz respeito à informática para aquela pessoa. Já falei mais de 30 vezes, não tenho paciência para explicar. E eles não têm paciência, porque o mundo deles é o mundo da velocidade da informação. Então, tudo tem que ser rápido e eles não conseguem explicar. E quando eles próprios escutam a própria explicação, eles percebem que a explicação ela não foi clara. Então, às vezes eu faço essas dinâmicas, sabe? Então, eu monto um manual de instruções e desse manual de instruções para um colega seu. Dificilmente eles entendem o que escreveram ali, né? Então, esse suportar, esse humano que eles dizem, eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse mundo que tenta trazer a questão, até pelos ODS, né? Da ONU, dessas empresas de sustentabilidade, de democracia, mas dentro das famílias a gente percebe, né, a polarização política, as escolhas muito polarizadas, eles têm dificuldade para aceitar essas diferenças entre si, eu acho. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, tentar mostrar que essa diferença, talvez, ela seja um outro lado. E aí entram toda a bagagem que eu trouxe das aulas de redação, porque a argumentação é exatamente isso. Você enxerga um novo ponto de vista que não precisa necessariamente anular um outro. Então, você olha essa caneca, de longe ela é um cilindro, se você vira, ela é um círculo. A verdade do círculo, ela não muda a verdade do cilindro. Todas elas coexistem e cada um pode ter a sua razão dentro do seu ponto de vista que deve ser respeitado. E acho que esse que é o desafio, né? Tentar mostrar para eles isso, né? Por esse lado. Os dois lados. Ok? Queria perguntar um pouco para você da NR1, você que está dentro da empresa, fazendo trabalho com lideranças, contar um pouco para a gente o que é essa NR1 e como a Cetra ajuda as empresas a cumprirem todas as normas. Então, o que está acontecendo é que nunca na história, né, do mundo do trabalho, do mundo corporativo, apareceram tantos adoecimentos, né? E existem alguns pontos que a gente deve colocar para não gerar uma confusão. Existem ambientes de trabalho que são adoecedores, né? Mas há também as pessoas que já chegam no mercado de trabalho adoecidas, né? A NR1, agora, todo mundo vem dizendo, é a nova. Na verdade, ela não é nova, tanto que ela é uma norma regulamentadora número 1, ela é a número 1 de todas, né? Ela não é a nova, ela sempre foi preocupada, sempre foi uma norma regulamentadora relacionada a direito do trabalho, que garante ergonomia para a pessoa poder trabalhar. Então, todas essas questões que garantem a saúde, né, integrativa do funcionário são garantidas pela NR1. É que agora, recentemente, eu acho que inclusive é até um pouco polêmico, porque
tem a ver, inclusive, com a responsabilidade do Estado, do poder, né, político aí, das questões médicas, de meio que se eximir das questões relacionadas à saúde pelo INSS. Então, para eu tirar da caixa, para eu tirar de mim, eu delego esse poder para as empresas, para que as empresas se responsabilizem por cuidar disso, então não é uma responsabilidade compartilhada. E eles tiram as questões simplesmente do adoecimento, que é uma questão de saúde pública, e dividem com o mundo corporativo, porque eles julgam que existe uma responsabilidade aí para cuidar dessa saúde mental. Então, exatamente porque vinham vindo várias questões relacionadas, né, vários números e várias licenças muito estendidas para a saúde mental, eles decidiram, então, incluir a questão da saúde mental dentro da ergonomia do trabalho. E o que acontece? Aí entra o manejo, né? Entra o traquejo da Justiça do Trabalho, né? E aí a expertise do Ricardo, né? De tentar mostrar, peraí, essa pessoa, ela já chegou adoecida no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que a saúde, né, os exames que se fazem dentro da saúde do trabalho passa pelo um exame médico admissional e demissional, e o cara, ele mede a pressão, olha para você e pergunta, você tem algum problema? E você diz que não. Você tem sentido alguma dor? Você fala que não, porque você quer o trabalho, você quer o teu emprego. E assim é. E na hora que você sai também, da mesma maneira, se escuta, não se faz leitura de exame nem de nada disso. E entra aí um traquejo mesmo da Justiça do Trabalho, né? Aí no caso do advogado que trabalha pareado com isso, de fazer uma leitura, né? Tanto vertical quanto horizontal das questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, estuda-se o ambiente de trabalho, e aí existem algumas métricas, tem os formulários, tipo COPSOC, que você coloca, né, aquelas carinhas da droga raia, sabe? Que aparece carinha muito satisfeito, pouco satisfeito. E em cima daquelas métricas é feito um gráfico, né, de acordo com as leituras desses questionários, e esses questionários também variam de acordo com o número de empregados, que existem de setores e tudo mais de dentro da empresa. Faz-se essa métrica, e em cima dessa métrica é que se pensam em estratégias para a gente poder mitigar os efeitos da saúde mental, caso seja comprovado pelas métricas que o ambiente é um ambiente adoecedor, né? Então, é muito diferente do que as pessoas vêm dizendo, de que estão querendo colocar na conta das empresas. Se for uma empresa séria que fizer essa leitura, né, tanto vertical quanto horizontal, para verificar se existem discriminações, assédio e tudo mais, a gente consegue fazer uma leitura bem fiel. E aí dá para pensar um programa de trabalho, porque aí tem todo um trabalho de você medir, diagnosticar e mitigar. E aí existe todo um planejamento junto à empresa, né? No caso, num trabalho de psicólogos, para tentar ver como é que a gente pode fazer esse jogo, né? Para poder trabalhar essa questão junto aos funcionários e no exercício com a liderança. Então, é desse jeito que funciona. Mas é algo só para as grandes empresas? Não, todo mundo que trabalha com emprego, porque o que acontece? Nós não temos no Brasil, em nada, na verdade em nada, né? Um corpo dinâmico que funcione para fazer uma fiscalização. Sempre é de acordo com uma demanda. Então, funciona com base em queixas do Ministério Público. Então, o funcionário vai se sentir assim, ele pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, de posse
dessas queixas, ele pode direcionar ou fazer uma diligência, ou mandar alguém, aí eu precisaria do meu marido para poder falar, o Ricardo é que sabe como é que funciona isso direitinho, mas eu sei que a empresa ela é formalmente intimada a prestar esclarecimentos e fazer relatórios. Inclusive, na semana passada, a gente estava trabalhando com um documento desse, montando um documento falando sobre a presença de escadas ou não que apresentam risco e tudo mais, ambientes de calor, frio, né, para poder trabalhar com isso. E em cima dessas questões é que a gente vai defendendo a situação ou não. Então, como é uma denúncia que é feita pelo próprio funcionário, pode ter um funcionário, dois, porque eu posso ter uma relação de trabalho, por exemplo, eu na minha casa, com a minha funcionária, que trabalha comigo, só comigo, e ela realmente chegar a dizer que ela não pode comer no mesmo prato, que ela não pode comer com os mesmos talheres, que ela recebe uma discriminação, e é uma relação de trabalho 1 a 1, e ainda assim existe uma questão de assédio que pode adoecer essa pessoa. Então, não tem uma quantidade certa. O que tem é uma quantidade de perguntas, de formulários, de perguntas que compõem esses formulários, que podem atender a todos os tipos de empresa. Então, dependendo do número de setores, dependendo do número de departamentos, eu tenho uma quantidade certa de perguntas para poder dar conta de uma realidade mais concreta. E num caso desse em que tem 1 a 1, até uma questão de entrevista pode resolver essa situação, né? Lembrando que o funcionário ele pode desistir a qualquer momento, ele pode se negar a fazer uma entrevista. É dado a ele a liberdade, né? Ele assina um documento de consentimento, né? Que é o que eles chamam de termo de consentimento livre e esclarecido. E esse TCLE, ele garante para a pessoa que, se ele se sentir vulnerabilizado, ameaçado, ele pode desistir a qualquer tempo desse tipo de entrevista. Mas são formulários anônimos, então, se eles forem distribuídos, né, de uma maneira que, ou com formulários para fazer X, sem nome, se forem digitais, porque dá para fazer de todas as formas, né, físico, digital ou em forma de entrevista. E pela sua experiência hoje, você dentro das empresas, as pessoas estão mais adoecidas ou elas estão mais felizes? Então, nós temos aí uma categoria, porque é o seguinte, o que a gente percebe é que quando as empresas, nós estamos trabalhando com altos escalões de entrega de trabalho, existe um adoecimento, muitas vezes, às vezes pela própria empresa que exige, mas muito da própria demanda, né? O que a gente sabe é que o burnout ele não tem a ver com o volume de trabalho, ele tem a ver muito mais com a urgência da entrega. A urgência. Né? Então, depende muito de como esses prazos são estabelecidos, de como a pessoa... Porque, geralmente, quem desenvolve burnout já tem uma inclinação em me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu resolvo. E aí são outros fatores pessoais da pessoa, né, que fazem com que ela tenha essa autocobrança, né? Geralmente, aí quando você começa a fazer a clínica do trabalho, que você oferece alguns plantões psicológicos, você começa a perceber que existe um cruzamento né, na ipseidade entre a pessoa e o desenvolvimento do seu trabalho. Né? Então, tem a ver com aquela, de repente, a filha mais velha que sempre cuidou de todos os irmãos, geralmente é essa que vai para cargos de alto escalão e que tem uma demanda de trabalho e que precisa sempre mostrar e provar que é capaz. Às vezes não é nem para as pessoas, às vezes é para si. Né? Mas a empresa gosta. Então, de uma certa forma, o pessoal acaba meio que se acomodando dentro daquela situação.
e em vez de repente, oferecer um ambiente um pouco mais saudável, no sentido de, não, vamos fazer uma atividade física, ou não, isso não é realmente tempo de trabalho, ou não, ninguém te procura no sábado, no domingo, no feriado, vamos supor. A pessoa vê, ela responde, então já que ela responde, então eu vou perguntar. É que não existe a corda sem a caçamba, né? É sempre... Por isso que eu adoro o relacionamento humano, né? Porque eu acho que as relações, elas vão se desenhando. Muitas vezes, é um limite que a gente deixa. Muitas vezes, às vezes a empresa, ela percebe até... Mas se você não diz nada, então ela encosta. E se você diz que não, você fala, ok, vai, então aqui eu não vou perguntar, vou deixar para perguntar na segunda-feira, né? Então tem um lado, né? Nesses de alto escalão, tem esse tipo de coisa. Já nas partes de bar, porque eu trabalho, a gente, né, que trabalha com isso, trabalhamos com todas as esferas, né? E eu trabalho também bastante com o chãozão de fábrica, com a produtividade, com o horário do trabalho, do tipo, não, isso aqui deu além do meu horário de trabalho, eu vou me embora, eu não vou me dedicar a nada, também tem. Então, eu acho que esses que fazem parte dessa parte mais de produção do trabalho, o vendedor, o operador de máquina, o empacotador, né? Esse, eu acho que já vem chegando muito adoecido, sim. E aí ele já não quer mais colocar na própria conta, do tipo, eu não vou ficar aqui até mais tarde. Não, eu não vou ceder isso para você. Ó, já está no meu horário. Não, amanhã eu não troco a minha folga com ninguém. E aí são situações inegociáveis, né? Às vezes essa questão mais humana, às vezes de tentar trocar alguma coisa, às vezes eu chego 15 minutos, eles passam muito tempo no celular, e a pessoa que está na presença ali, ela não está na presença no trabalho. Eu digo muito para eles, se você está no metaverso, seu colega às vezes está ali com dificuldade para carregar um saco de alguma coisa que está pesado, ou ele está precisando de ajuda para segurar as caixas que estão ali meio assim, se equilibrando nos braços. Se você está ali, você não está vendo o seu colega, né? E aí essas relações de trabalho, elas vão ficando vulneráveis, porque, toda vez quando eu preciso, o fulano não me ajuda, então também não vou ajudar o fulano de tal. E aí existe essa dinâmica, né? Que a gente percebe, e esses já chegam mais adoecidos. A saúde mental no trabalho tem relação com a situação financeira? Pode ter. Pode, mas não necessariamente, né? As motivações no trabalho, elas são várias, né? Muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro. Uma pessoa, ela não está trabalhando ali pelo dinheiro, ou mesmo que o dinheiro seja muito alto, ela não aguenta ficar. Às vezes a motivação, ela não é essa, né? Mas aconteceu já. Ricardo tem sempre uma história que ele fala, né? Ele foi conversar com um funcionário do supermercado, ele atende muitos supermercados. E ele, numa dessas andanças dele, ele viu que o rendimento do funcionário estava bem ruim. E aí ele chamou o funcionário e falou, João, vem aqui, vamos bater um papo aqui, o que está acontecendo, né? E aí a gente soube que a mãe estava bem doente e que o chuveiro elétrico tinha queimado e que ele não tinha o dinheiro para trocar a resistência do chuveiro. E a mãe doente precisava tomar banho, e a mãe, sabe, daquele jeito, e precisava esquentar a água o tempo inteiro, e a vida dele era um inferno, porque ele chegava tarde do trabalho, era um trabalho de repositor no mercado, e ele não tinha condições. O que o Ricardo fez? Comprou um chuveiro. Comprou um chuveiro e foi lá e deu o chuveiro para ele, e falou, olha, enquanto você, né, não consegue a resistência para poder arrumar, troca o chuveiro, assim que você conseguir a resistência, você troca a resistência, fica com 2 chuveiros, de maneira que se esse é o único chuveiro da sua casa que garante um banho quentinho para você, para sua família, para sua mãe, você vai ter 2. Acabou o problema do garoto. Porque o garoto, ele começou a entregar, ele foi tão grato porque olharam esse funcionário de um ponto de vista humano,
Porque essa é que é a questão, eu acho. As pessoas hoje em dia, elas são vistas como você é pago para isso. Eu pago você para você entregar essa venda. Você precisa repor isso nessa prateleira. Você tem que colocar isso nessa estante. A gente também tem clientes pet shop. Então, não, esse brinquedo está fora do lugar, as camas estão. E ninguém enxerga que existe uma pessoa. Uhum. E que essa pessoa, muitas vezes, ela não é vista. E ninguém gosta de ser visto como um pedaço de produtividade, Uhum. né? E aí a pessoa ela não consegue, muitas vezes, ter a empatia necessária para tentar, de repente, trabalhar diferente, porque ela é vista de uma maneira exploratória, né? Então, as relações humanas, eu acho que estão muito ausentes, sabe? Carentes desse mundo. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Nossa. E vamos falar um pouco de automobilismo, Eu ia falar isso, vamos falar né? do Ricardo. Como que entrou nessa história toda, né? Da sala de aula, foi para o corporativo e do corporativo para Interlagos. E eu comecei no início, eu falei de Fórmula 1, mas não é, né? Não tem nada a ver com Fórmula 1. Então, é que assim, Conta aí. as pessoas, Conta tudo. as pessoas, elas têm quando fala de automobilismo, automaticamente as pessoas Sim. pensam em Fórmula 1, É. né? E muitas delas não conseguem nem discernir que existe uma diferença de carro Fórmula e carro turismo, que é o que eles chamam. A Eu sou Fórmula. essa pessoa. Então, Tá vamos falando lá. comigo. Representa. O modelo de carro tipo Fórmula é aquele rasteirinho com aquelas 4 rodinhas agarrado no chão, que lembra o carro do Fórmula 1. Então tem Fórmula V, tem Fórmula Evo, tem Fórmula 3, tem Fórmula 4, tem Fórmula 2, e todos esses carrinhos são carrinhos tipo Fórmula. Uhum. O carro tipo turismo é o carro da rua, que tem a carenagem, que tem os bancos, que tem o painel, que tem o motor, que eles trocam tudo por fibra para o carro ficar mais leve, tiram todas as peças do carro para fazer o Santo Antônio, para poder garantir a segurança do piloto, colocam um banco de segurança com 5 pontas. E dentro do carro só fica a carenagem, o banco do piloto, o painel, O volante. o volante que pode sair e entrar, porque o piloto ele tem que estar bem amarrado, bem justinho no banco, e às vezes aquele volante que não sai dificulta a entrada do piloto, né, no cockpit, que eles chamam. Mas, e o extintor de incêndio. Então, luzes, essas coisas todas fora, mas nada de ar-condicionado, espelho, tudo isso é feito com fibra para poder diminuir o peso, né, do carro. Então, os carros tipo turismo tem aquela carinha dos carros, Stock Car Turismo, categoria GT, Series, Turismo. Tá. Meu marido corre de Onix, turismo. Então ele não corre de Fórmula. Fórmula é ele sozinho no meio do carro com aquelas 4 rodinhas, o carro no chão. Esse é o tipo Fórmula. Gente, eu falei bobagem no começo, vocês entendem agora. Eu não tenho uma aula aqui. E aí o que acontece? O Ricardo sempre foi um apaixonado por velocidade. Sempre foi um hobby muito, muito, muito para ele, né? Então sempre era uma maneira de desestressar. Sempre, putz, vou correr esse final de semana, vou correr. E é uma adrenalina, é uma loucura, o cheiro de combustível, as relações, todas as pessoas que estão circulando no autódromo são realizadores de sonhos, então eles têm uma peculiaridade, né? Então eles conversam basicamente das mesmas coisas, são pessoas muito bem-sucedidas no trabalho, porque é um esporte caro. Né? E assim, as amizades que se fazem ali são amizades que têm essa particularidade da pessoa afim, né? De acreditar no sonho, de putz, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito. Então é muito legal, né? E aí o que a gente começou a perceber
é que todo mundo acha que o automobilismo é um esporte solitário. E ele não é um esporte Precisa de solitário. muito time, né? A equipe precisa estar funcionando, engrenada, e o piloto sozinho sem equipe não é nada, a equipe sem o piloto não é nada, e às vezes você pensa, né? O flanelinha que limpa o visor do capacete, ele tem uma importância fundamental, porque é o que garante a visibilidade do piloto, né? Claro. Embora às vezes ele esteja dentro de um carro de turismo, precisa baixar a viseira, tem risco de pedra, às vezes entra, às vezes quebra vidro, então é necessário para fogo, tem toda uma questão ali, então a viseira tem que estar fechadinha. Se o cara não limpa direitinho ali, ele não recebe o reconhecimento ali, ele vai trabalhar desmotivado, ele vai falar, putz, já lá vou eu agora ter que limpar a viseira daquele chatão, sabe? E aí, às vezes, o cara ele não vai para fazer. Então, tem calibragem, tem as pessoas que fazem a telemetria. Tem, assim, uma equipe muito, muito, muito grande por trás, né? E isso meio que avivou a gente nessas questões relacionadas ao ambiente de trabalho, que é exatamente a questão da equipe, da humildade, do reconhecimento do papel de cada um, do pertencimento, do propósito do time como um todo, para poder reconhecer que, de repente, uma vitória ela não é só uma vitória do piloto, é o melhor carro com a melhor volta, no melhor dia, no melhor clima. Então, tem tudo isso, né? E aí a gente começou a levar algumas pessoas, alguns clientes nossos. A gente tinha um carro de corrida que a gente vendeu agora para um garotinho que está apaixonado. A gente ainda não fez um carro novo, mas a gente viu a paixão do Rafa, a gente vendeu o carro para ele. Ele comprou um título num clube de velocidade que fica em Brotas, o Raceville, e ele corre lá. E está correndo em outras categorias também. Então, a gente tinha um carro de corrida, a gente tem a possibilidade de levar clientes para fazerem voltas rápidas, né, dentro do autódromo, para poder ter essa emoção de como é e conhecer esse trabalho em equipe, verificar como é. Então, é trazer uma experiência a mais para a pessoa que trabalha dentro de uma empresa, às vezes fechada num escritório. E a gente tem achado que funciona muito bem, né? Porque a pessoa ela vive essa experiência e, motivado por essa experiência do trabalho em equipe, ela consegue perceber, puxa, talvez eu não esteja dando esse valor necessário para o fulano ou para o ciclano. Nossa, que legal que seria se eu pudesse trazer um colega meu para cá. E aí a gente tem algumas motivações, né? Então, vamos ver, de repente, quem chegou menos atrasado. Vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio entre as pessoas que, de repente, entregaram as metas mais assim. E aí a gente vai desenhando junto com as pessoas, né, os empresários que contratam a gente, para a gente poder perceber qual é o melhor meio de a gente levar essas pessoas para dentro do autódromo conosco. É muito legal. Que delícia! Gostei dessa Desenvolvimento história. experience. É muito legal, Né? é Você muito usa a legal. metáfora para poder fazer Sim. o que você faria numa sala corporativa. Sim, a gente já fez simulação, por exemplo, de troca de pneu com equipes. Funciona muito bem, assim. Porque vira uma brincadeira, né? O lúdico sempre ensinou mais do que o científico, né? O lúdico, ele grava na memória porque ele vem junto com o afetivo, né? Pode pensar É que os verdade. melhores professores que vocês tiveram foram professores por quem vocês se apaixonaram. Se não se apaixona pelo processo, o negócio não vai, né? Não adianta que não vai. Gente, eu tenho uma péssima notícia. Nossa, Estamos chegando no sim. final. Eu falei um monte, né? Você veio aqui para isso, né? Adoramos. Nós adoramos. Agora eu quero ver contigo um fechamento. E aí você dá uma passada dessa jornada, né? De sala de aula, de lidar com jovens, de ter a sua empresa, de estar levando os clientes lá para o automobilismo, ensinar para eles na prática a importância do time. E você dá uma mensagem para os nossos jovens que estão entrando aqui no mercado de trabalho, que é uma audiência bem grande do AppCast. Eu acho que vale você dar um Inclusive, fechamento.
a filha da Fabi, a Clarinha, vai prestar publicidade. Sim. Tá terminando Opa! agora Sim. mais uma publicitária. Pensa na Clarinha, que conselho você daria para É. Clarinha? Eu acho que o mais importante é a gente guardar a questão da alma, sabe? Alma, eu acho que é a palavra mais chave que a gente tem para poder, eu acho que mobilizar esses novos exércitos que vem vindo aí de gente, né, para trabalhar e tudo mais. Porque a gente tem essa questão da IA se desenvolvendo muito, a gente ainda não sabe muito direito para onde vai, mas a alma, ela é a única coisa que determina a diferença com as pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que se entregar com alma para o seu trabalho, com alma para a sua relação, para o seu casamento, para a sua família, para os seus amigos, para viver. Quando você se envolve, aquilo te motiva, porque aprender é muito gostoso, né? Quando você vai aprendendo coisas e você se descobre uma potencialidade de desenvolver, né, essa questão anímica, não tem limites, não tem fronteira, né? Então, eu acho que é isso. Acho que o verdadeiro conselho que eu acho que eu tenho para dar é exatamente esse, sabe? Fazer com alma. Então, estudar, enquanto estiver estudando, estudar com alma, tentar enxergar um propósito, né? Então, muitos falam assim, eu não sei por que eu estou estudando tal coisa, né? Então, entenda que nenhum conhecimento ele desvia da composição da sua alma. Sempre é uma pecinha a mais. Você vai montando pecinha, 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 pecinha. E aí aquilo vai montando um coletivo grande que eu acho que pode fazer uma diferença nesse mundo que vem chegando aí. Muito bom, adorei. Foi muito boa a conversa, foi muito inspiradora, muito cheia de aprendizado. Foi mais um episódio da PPcast. E então, nós esperamos vocês agora. Tem um lugar para você nos encontrar, que é na nossa lojinha, para comprar caneca, caderninhos, canetinhas. Você Caneta. tem tudo lá. E a gente vai te esperar no. De novo, é o raio do negócio que eu não acho. Não é o app Brasil? Não, é o nome da empresa que não tá ali. Ai, você anotou em algum lugar. Que tinha que estar ali. Não. Como é que chama? É Zanzana? Zazana? Ai, meu... Como? Alguém sabe a cola? Eu acho que era o Pedro. Qual o nome da Se empresa? você acertar, você ganha agora. Tá aqui, Um Zaluna. leque lá em cima. Zaluna. 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 Então volta um pouquinho aí. Deixa. Aí, Isso. Tá bom. Tinha que ter um negocinho. Eu já errei no começo, que eu falei da Fórmula 1. Não, mas não é um erro. Ai, Eu acho que é proposital, foi bom. Chega. Aí, que conversa. Ai, ai, ai. Então tá bom, vamos lá. E é isso, gente. Foi uma conversa inspiradora. Aprendemos muito. Foi mais um episódio do AppCast. E hoje nós. Foi mais episódio. É que ali tá falando da sobre inteligência artificial. Tá vendo? Acho Do que não dá para primeiro. você ler. Não, não dá. Então eu tenho que ficar aqui. Não é inteligente. Entendeu? Porque foi o primeiro. Eu acho melhor você olhar no papel. A primeira semana, próximo mês, nós vamos mexer. Não, a gente vai fazer tudo Não, mas tá acontecendo direitinho. isso desde o do primeiro. Só você olhar aqui, ó. Não, tá tudo. Tá aqui, ó. O nome. Então vamos. De novo. Então é isso, gente. Agradecendo a presença da Fabiane, que nos ajudou muito a entender do mercado, de liderança, de saúde mental, tudo que a gente precisa aprender muito, entender. E eu vou falar para vocês de um lugar que vocês têm que ir no site da app, appbrasil.org.br. Clica lá em loja e você pode ver nossa lojinha, comprar caneta, canequinha, caderninho, bloquinho, e é parceria com a Zaluna. A Zaluna é referência em brindes criativos e de qualidade. Estamos lá
esperando por vocês. E temos que agradecer a nossa casa, que é a Fibra AG, e estamos aqui, está nos recebendo, como toda semana, e a gente está muito feliz, eu e a Henriane, de termos feito mais essa parceria hoje, essa dupla, que nós acho que a gente saiu tá bem, né? hein? A gente vai Espero vender Tão essa ótimas, tão ótimas, maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Segue a gente lá na PP Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.